Ela não é minha irmã, disse o menino ao ver a recém-nascida nos braços da mãe. Os pais achavam que ele só estava com ciúmes, mas decidiram fazer um teste de DNA para convencer o menino de que a bebê era de fato irmã dele. Mas então, o resultado do teste revelou uma terrível verdade. Lana e Kurt era o tipo de casal que despertava a inveja de outras pessoas. A festa de casamento deles tinha sido digno de um conto de fadas, em um dia lindo de céu azul, ao ar livre, cercados de amigos e de familiares. Depois, foram viver nos subúrbios de Nova York como um casal perfeito. Se davam bem, se amavam, trabalhavam durante a semana e conseguiam curtir a vida e os amigos durante os sábados e domingos. Então, resolveram que a família iria aumentar. Durante a primeira gravidez, Lana decidiu pedir afastamento do seu trabalho para poder criar seu filho em tempo integral, já que Kurt era bem-sucedido o suficiente para sustentar a família sozinho. Mesmo com todas as novas responsabilidades e mudanças na rotina, as vidas deles permaneceram quase perfeitas, como antes. Lana fez questão de que a casa cheirasse a lavanda e comida caseira e cuidava da limpeza de todos os cômodos da casa, mesmo durante as últimas semanas de sua gravidez. Então Fred nasceu, o primeiro filho deles. Ele era muito carinhoso com seus pais, apenas chorava muito durante a madrugada. Desde muito cedo, o bebê mostrou sinais de uma inteligência aguçada que surpreendeu Lana e Kurt. Quando o menino chegou à idade escolar, o casal pensou em matriculá-lo em uma escola particular que oferecia aulas especiais para crianças com rendimento acima da média. Kurt estava animado com a possibilidade de seu filho ser um gênio superdotado. Calma, ele é só uma criança, meu bem. Temos tempo para avaliar isso, disse Lana, tentando não cortar a empolgação do marido. E Fred ficou mais esperto a cada dia. As lições de casa que a escola passava eram resolvidas com pouquíssima dificuldade pelo menino. Não demorou muito e Lana ficou grávida de novo. Quando contaram a notícia a ele, Fred adorou a ideia. Com frequência, ele se debruçava na barriga da mãe para abraçar e ouvir o feto lá dentro. Embora tivesse apenas 5 anos de idade, dizia que estava tentando proteger a mãe do mal. Lana achava aquilo tudo muito lindo. Nem mesmo o irmãozinho tinha nascido e Fred já estava demonstrando um grande amor por ele. Ela não conseguia imaginar uma vida melhor do que aquela, mas as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Lana não queria que Fred ficasse sozinho quando entrasse em trabalho de parto. Afinal, Kurt estaria com ela na maternidade. Então ela pediu para sua mãe, Dona Clarice, para que ficasse com o garoto. Acontece que o segundo parto de Lana não foi fácil como o primeiro. Ela tinha se preparado para ter um parto natural como o de Fred e estava pronta para fazer a força que fosse necessária pelo tempo que precisasse. 2 horas depois, Lana estava ensopada de suor e exausta, pois a criança não queria nascer de jeito nenhum. O médico e as enfermeiras que acompanharam todo o processo logo perceberam que a mulher já tinha deixado de fazer aquilo por prazer e estava sofrendo. Havia alguma coisa errada com Lana. O médico realizou algumas verificações emergenciais e decidiu que era muito arriscado continuar com o parto normal. Lana não queria desistir. Se ela tinha conseguido 5 anos atrás, conseguiria de novo. Mas meia hora se passou e ficou evidente que a mãe não tinha mais a disposição ou a força necessária para aquela forma de dar à luz. Mais do que isso, o obstetra percebeu que a criança que estava para nascer não deixaria o corpo da mãe por vias naturais. Já tinham perdido muito tempo e Lana corria risco. Era preciso fazer uma cesariana de emergência. Kurt estava muito assustado com tudo aquilo. Ele não estava preparado para ver todo o sofrimento de sua esposa e por isso foi favorável à ideia da cesárea. Assim que Lana também concordou com o procedimento, ela foi sedada. Kurt não queria ficar longe da mulher e nem soltar a mão dela naquele momento e permaneceu na sala. Porém, ele tinha fobia de sangue e acabou desmaiando quando o bisturi começou a abrir o ventre de Lana. Mas o parto foi um sucesso. Lana estava bem e estável, assim como a criança, uma linda menina que recebeu o nome de Sarah. Kurt recuperou a consciência e ficou ao lado da mulher, ainda sob efeitos dos remédios, admirando aquela bebezinha. A primeira mamada de Sarah foi um momento lindo que derreteu o coração dos pais. Mais um pequeno milagre que nós criamos, meu amor, disse Kurt, beijando a testa da esposa enquanto o bebê continuava sugando o peito dela. Mal posso esperar para que Fred conheça ela. Ele vai ser o melhor irmão mais velho do mundo, disse Lana, que não conseguia deixar de olhar o bebê com ternura. Quando Lana recebeu a alta e pôde voltar para casa, Fred estava na varanda da casa, saltitante de alegria, esperando impaciente ao lado da avó pela chegada de sua irmãzinha. Assim que a porta de trás do carro abriu, o garoto correu até lá para ver a mãe e a bebê. Dona Clarice foi ajudar a filha a se levantar do banco com a menina no colo, mas o que aconteceu em seguida foi contra todas as expectativas da família. Fred, esta é a sua irmã Sarah. Venha dar oi pra ela, disse Kurt, enquanto Lana se abaixava lentamente para que ele pudesse ver a nova integração
integrante da família. Só que em vez de sorrir e ficar contente de ver a menina, Fred franziu a testa e seu olhar ficou duro. Balançou a cabeça de um lado para outro e o que ele disse deixou todo mundo confuso e chocado. Ela não é minha irmã, ele disse, olhando para seus pais. Por um momento todos ficaram em silêncio, pensando se o menino estava falando sério ou apenas brincando. Foi Clarice, a avó, que quebrou o silêncio daquele choque. O que disse, Fred? Mas o garoto não respondeu. Por que disse isso, filho? Ela é sua irmã sim, Curtis interveio, pedindo para que ele olhasse a criança mais uma vez. Fred fez o que seu pai pediu, com o senho franzido e olhos que pareciam fazer uma série de perguntas mudas. Então ele quis saber por que a bebezinha tinha cabelos claros e olhos azuis, se todos na família dele tinham cabelos e olhos castanhos. Apesar da pouca idade, Fred fazia esse apontamento como se desafiasse a lógica dos pais e da avó. Lana tomou a frente dessa vez. É difícil explicar, meu bem, mas isso acontece. Pode ser que o cabelinho dela e os olhos escureçam com o tempo. Ela acabou de nascer. Fred balançou a cabeça mais uma vez, deixando claro que não aceitava aquela resposta, e correu para dentro de casa. Lana e Curtis olharam um para o outro preocupados, sem entender por que o filho mais velho estava dizendo aquelas coisas da recém-chegada. Seria ciúmes? Medo de perder o amor de seus pais? Vendo a preocupação do casal, Dona Clarice entrou na conversa dizendo que não deviam se preocupar, que aquela reação não devia passar de algum estranhamento. Logo, Fred veria que sua posição como filho não seria ameaçada pela bebê e tudo ficaria bem. Façam ele se sentir querido e amado. Aliás, digam que vocês precisam da ajuda dele e vocês vão ver como ele vai mudar, disse Clarice. As palavras da mulher mais experiente acalmaram o casal. No entanto, nada mudou nas semanas seguintes. Fred mantinha uma certa distância de Sarah e vez ou outra voltava a dizer que aquela não era sua irmãzinha. Curtis não gostava desse comportamento e não hesitava em chamar a atenção do filho. Afinal, aquilo era uma coisa ruim de se dizer. Quando Lana ia dar banho na filha, pedia para o filho mais velho ajudá-la. Tinha a esperança de que se o garoto se sentisse útil e responsável por ela, deixaria de insistir na fantasia de que a menina não era parte da família. Mas não adiantou. Fred ajudava a mãe a dar banho na bebezinha, mas fazia isso sem falar nada e sem demonstrar nenhum carinho especial. Um comportamento totalmente diferente daquele rapazinho que até abraçava a barriga da mãe, contente porque teria uma irmã. Nada do que Lana e Curtis tentavam fazer surtia efeito. Meses se passaram e a família perfeita que tinham construído, por algum motivo obscuro, agora estava ameaçada pelo ceticismo de um menino de 6 anos de idade. Se Lana não insistisse, Fred nem iria brincar com Sarah. Nesse estágio, Sarah já estava um pouco maior e consciente, e em diversos momentos parecia pedir a atenção do irmão mais velho, mas o garoto fingia que não era com ele. Era de cortar o coração dos pais presenciar uma coisa dessas. Curtis não aguentava mais essa situação e persuadiu Lana a deixar que ele levasse o filho até um psicólogo. Talvez aquilo fosse uma reação aguda de ciúme e eles precisavam de ajuda profissional. Sem saber o que mais fazer, Lana concordou. Na semana seguinte, Fred foi levado até Warren Robertson, um psicólogo infantil. Mesmo depois de 4 sessões, o filho mais velho continuava irredutível. Ele não sabia explicar porquê ou como, mas tinha convicção de que aquela menina que morava na casa dele e mamava no peito de sua mãe não era sua irmã de verdade. Warren percebeu que Fred era um menino muito esperto e muito lógico. Então decidiu propor um experimento. Chamou Lana e Curtis em seu consultório e aconselhou que o casal fizesse um teste de DNA. O Fred tem só 6 anos, mas ele sabe o que é um teste de DNA e ele é um menino muito racional. Então, sugiro que façam o teste. Quando ele ver a prova biológica de que Sarah era irmã dele, toda a desconfiança de Fred vai se quebrar, disse o psicólogo. Lana achou que a ideia era um pouco radical. Afinal, daria a entender que eles também tinham dúvidas quanto à procedência da própria filha. Mas Curtis a acalmou, dizendo que o teste era pura formalidade, apenas para que Fred pudesse aceitar Sarah de uma vez por todas em nossa família. Então, Lana cedeu, já que era pelo bem-estar de todos. Ela só não sabia que teria uma surpresa que mudaria a sua vida para sempre. O exame de DNA não era barato, mas o casal foi em frente. Sangue foi coletado de ambos os pais e da menina. Em alguns dias, o resultado chegaria. Naqueles dias, Curtis, Lana e Sarah passaram dias muito felizes. A garotinha estava se desenvolvendo muito bem. Ainda não andava, mas já sentava e tentava engatinhar pela sala. Quando brincava, dava gostosas gargalhadas, dessas que apenas bebês são capazes de dar e que derretem até o mais gelado dos corações por perto. Além de adorar os pais, se dava muito bem com Dona Clarice, a avó. Era só ver a mulher mais velha que esticava os bracinhos pedindo colo. Seus olhos, sempre curiosos e brilhantes, iluminavam o dia de Lana e Curtis desde que acordavam. Era trabalhoso cuidar da criança, sem dúvida, mas era um deleite para eles também. Ficavam sentidos ao se darem conta de que não conseguiam se divertir os 4 juntos em casa, porque Fred não conseguia interagir com Sarah. E isso não era um traço de personalidade do garoto, já que ele interagia normalmente com todas as crianças do bairro. Era uma sexta
sexta-feira de manhã, quando o teste de DNA ficou pronto e Curtis acessou o laudo pela internet. Ao ler o que dizia o documento, sentiu seu coração parar de bater. "Não é possível isso!" exclamou. Ele chamou Lana, que veio correndo com a bebê no colo. Ela leu e ficou muda. Leu de novo e de novo. Queria ter certeza de que não estava entendendo errado. O laudo dizia que o DNA coletado de Sarah não batia com o de seus pais, Lana e Curtis. O marido ficou em choque. Teria Lana traído ele e por isso a amostra da bebê não batia com o seu DNA? O marido ligou para o médico responsável do laboratório para ter certeza de que tinham entendido direito aquele documento. O doutor confirmou tudo. O resultado da análise mostrava que não havia dúvidas de que a menina não era filha nem de Lana e nem de Curtis. "Mas como isso é possível se ela saiu de dentro de mim?" gritou Lana, chorando e perguntando a Deus como aquilo era possível. Curtis tentou consolar a mulher, dizendo que deviam repetir o exame. Afinal, erros acontecem, mas a mulher não estava ouvindo. Até que ela parou de chorar subitamente, mas ainda com um ar pesado no rosto, perguntou ao marido: "Você viu a hora em que Sarah nasceu e depois veio para meus braços? Você lembra disso? Porque eu estava anestesiada." Curtis disse que não tinha visto nada disso, pois tinha desmaiado quando o bisturi começou a abrir o ventre dela. Quando recobrou a consciência, a criança já estava com eles. Nesse momento, pela primeira vez, um ar de terror se abateu sobre o casal. Eles se dão conta de que podiam ter sofrido uma troca de bebês na maternidade. Os dias que se seguiram a essa suspeita se arrastaram para Curtis e Lana. Eles amavam aquela menininha linda desde a maternidade, mas o DNA indicava que ela não era a filha deles. Deveriam esquecer toda aquela história e continuar vivendo como se Sarah partilhasse do mesmo sangue que eles, ou ir atrás da verdade e correr o risco de perder a criança que eles amavam? Curtis mal conseguia se concentrar no trabalho e Lana agora cuidava de Sarah como se não sentisse mais o mesmo sentimento de antes. A dúvida plantada pelo exame de DNA e pela situação em que ocorreu o parto dragou toda a felicidade que restava naquela casa. Nem mesmo Dona Clarice deixou de se sentir aflita com tudo aquilo. Então, o casal decidiu ir fundo naquele assunto e encontrar a verdade. Levaram o exame de DNA até a maternidade onde Lana tinha dado à luz e exigiram que uma investigação fosse feita. Apavorados, os administradores do lugar se comprometeram a fazer o possível para descobrir o que havia acontecido. Uma equipe foi designada para analisar todos os nascimentos que ocorreram no mesmo dia e em horários próximos ao que Sarah nasceu. Depois de 10 dias, encontraram a família que possivelmente teria ficado com a filha biológica de Lana e Curtis. Era um casal mais jovem e com uma condição de vida bem mais dura que a dos pais de Fred. Viviam junto dos sogros depois que uma tempestade fez com que eles perdessem a já pequena casa que tinham. A menina que estava com eles, que se suspeitava que fosse a filha legítima de Lana e Curtis, tinha nascido com lábio leporino. Ela precisava de uma cirurgia corretiva e tratamento adequado para que tivesse uma vida plena no futuro. Mas os jovens que tinham ficado com a criança não tinham qualquer condição e recursos para aqueles procedimentos. O caso é que a equipe da maternidade entrou em contato com o jovem casal e explicou todo o engano que havia acontecido. O mundo da mãe desabou, se perguntando como tinham deixado um absurdo daqueles acontecer. O pai estava mudo, mas igualmente triste. Eles também estavam apegados e amavam a criança, que por meses tinham achado que era sua filha. Como podiam agora se separar dela? O mesmo dilema se aplicava a Lana e Curtis. Agora que sabiam toda a verdade, sempre que olhavam para Sarah, sentiam uma dor terrível. Sem saída e determinados a corrigir o erro, as duas famílias decidiram prosseguir com a troca de bebês. Aquele foi o momento mais duro na vida dos quatro. Ter que entregar os bebês que conheciam e cuidaram a outra pessoa. Ao receber uma nova criança nos braços, sentiram um misto de indiferença e emoção. Afinal, não conheciam aquelas garotinhas, mas elas eram de fato a filha legítima de cada um deles. Seja como for, uma nova história começava a partir dali e outra história terminava. No caminho de volta para casa, Curtis dirigia enquanto Lana olhava para a criança desconfiada que tinha nos braços. Quanto tempo levaria para que ela reconhecesse Lana como sua mãe? E quanto tempo Lana levaria para sentir por ela o que já sentia por Sarah? Curtis lembrou que Fred, o primeiro filho deles, soube assim que viu a bebê que Sarah não se tratava da irmã verdadeira dele e ele estava certo no final das contas. Como ele sabia, nunca se saberá. Mas Curtis se perguntava como o filho reagiria quando a nova Sarah chegasse em casa. O cabelo dela é mais escuro, é como o nosso, mas os olhinhos são azulados, Lana notou. Mais uma vez, Fred aguardava pelos pais acompanhado da avó Clarice. Estava muito mais tranquilo agora, sem ansiedade alguma. Os pais chegaram, saíram com calma do carro e entraram na sala carregando a menina no colo. Fred se aproximou e Lana lentamente se abaixou para que o garoto pudesse ver a criança. Ele olhou bem para ela. A bebê esticou os bracinhos para ele e Fred abriu um grande e carinhoso sorriso. "Essa é a minha irmã. Posso pegar ela no colo?" perguntou o menino, arrancando lágrimas de todos os presentes. A menina se adaptou muito
bem a nova família. Kurt e Lana também perceberam que passaram a mala bem rápido, em grande parte por conta de Fred, que vivia brincando e cuidando da menina, fazendo ela rir e ensinando novos truques. Com o tempo, foi possível fazer a cirurgia corretiva em seu lábio, tornando sua aparência perfeita pouco tempo depois. Fred e Sarah cresceram como dois melhores amigos. Até hoje, anos depois, ninguém sabe explicar como Fred sabia que aquela garotinha não era sua irmã. Nem ele próprio se lembra exatamente por que achava aquilo. É um mistério que ficou escondido na infância dele. Mas Dona Clarice sempre diz que foi graças ao menino que duas famílias foram salvas de um terrível engano. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.